Existe uma torcida no Brasil, torcida de futebol, que em 2024 foi feita uma pesquisa, atinge mais ou menos 45 milhões de torcedores. Essa torcida é do time que se chama Corinthians, e não é a maior torcida do Brasil, tem uma maior ainda, mas é uma torcida que é conhecida como a torcida fiel. Um dos apelidos da torcida é fiel. Então achei interessante porque esse parágrafo que nós vamos ler, de 2 Coríntios, não é Coríntios, mas é Coríntios, capítulo 7, 12 a 16, está falando desse tema, da fidelidade, falando de ser fiel. E nós temos uma torcida maior ainda no Brasil, de 185 milhões de pessoas, que são os cristãos. Os cristãos no Brasil, segundo uma pesquisa também de 2020, atinge 185 milhões de brasileiros. Ou seja, quando eles fizeram a pesquisa, se declararam cristãos 185 milhões. Então isso torna o Brasil o segundo maior país cristão do mundo. Só perde para os Estados Unidos, que tem 250 milhões de cristãos, declarados cristãos. Então a pergunta que nós nos fazemos é: será que essa torcida, dos cristãos, que, como a gente cantou aqui, vencendo vem Jesus, que torcemos para que Jesus vença, para que o Evangelho vença, será que nós somos fiéis de verdade? Então é essa pergunta que nós podemos nos fazer enquanto nós lemos 2 Coríntios, capítulo 7, 12 a 16. Leamos então a palavra de Deus. Portanto, embora vos tenha escrito, não foi por causa do que fez o mal, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que a vossa solicitude a nosso favor fosse manifesta entre vós diante de Deus. Foi por isso que nos sentimos confortados. E ainda, acima desta nossa consolação, muito mais nos alegramos pelo contentamento de Tito, cujo espírito foi recreado por todos vós. Porque, se na alguma coisa me gloriei de vós para com ele, não fiquei envergonhado. Pelo contrário, como em tudo vos falamos com verdade, também a nossa exaltação na presença de Tito se verificou ser verdadeira. E o seu entranhável afeto cresce mais e mais para convosco, lembrando-se da obediência de todos vós, de como o recebestes com temor e tremor. Alegro-me porque em tudo posso confiar em vós. Então Paulo está aqui falando com os coríntios. Essa é a segunda carta que nós temos registrada. Pode ser que ele tenha escrito mais cartas, mas esta nós só temos duas aqui na Bíblia. Essa segunda carta aos coríntios, ele está falando com eles, porque a igreja de Corinto, da cidade de Corinto, era uma igreja problemática, assim como a nossa igreja é uma igreja problemática. Assim como qualquer igreja onde você for frequentar, vai ser uma igreja problemática. Quando nós lemos aqui e vemos os absurdos que aconteciam lá na igreja de Corinto, nós pensamos: puxa, mas que igreja, Que igreja carnal, que crentes carnais, Mas é como Jesus fala, para a gente olhar o cisco que está no olho do irmão, a gente tem que olhar a trave que está no nosso próprio olho. Então, não há igreja perfeita. Então, nós podemos nos comparar com a igreja de Corinto, e embora houvesse todos esses problemas na igreja, esses problemas que são relatados nas duas cartas dos Coríntios, Paulo, ele começa 1 Coríntios dizendo que eles são santos, eles são chamados para serem santos. Então, o fato de haver pecado na igreja não tira a propriedade de serem santos, porque quem santifica é Deus. Quem
os santificou, ou seja, os separou, os tornou santos para Deus, foi Ele mesmo, foi Deus através de Jesus Cristo. E aqui nesse parágrafo que nós acabamos de ler, especificamente, Paulo está tratando ainda do assunto de um pecado muito grave que houve lá na igreja, mas ele também tece elogios a eles, aos coríntios, e diz que, no final, ele diz, alegro-me, no versículo 16, alegro-me porque em tudo posso confiar em vós. Então ele, apesar de tudo, apesar de todas as coisas acontecendo, ele vendo a reação deles, ele dizia que podia confiar neles. Então eles eram confiáveis, ou seja, eles eram fiéis. Paulo poderia dizer que os coríntios eram fiéis. Então, conforme nós vamos lendo aqui, nós podemos verificar, conforme Paulo vai falando, que existem algumas maneiras de nos mostrarmos como pessoas fiéis, seguindo aqui o que os coríntios fizeram, o comportamento, a atitude dos coríntios, que levou Paulo a dizer que eles eram confiáveis, que eles eram pessoas fiéis, em que ele podia confiar. Então nós podemos ver aqui também, tentar entender e até imitar as coisas boas, de nos mostrarmos como pessoas fiéis. A primeira maneira de se mostrar como uma pessoa fiel é demonstrando solicitude. Demonstrando solicitude. Essa palavra solicitude significa você estar preocupado com a outra pessoa, você está atento às necessidades da outra pessoa. Então, quando você está olhando para a necessidade de uma pessoa e você está procurando atender, se mostrando preocupado, então você está sendo solícito. E essa é uma atitude demonstrada pelos coríntios, conforme a gente vê no versículo 12. Versículo 12, ele diz que Paulo fala que quando ele escreveu, ele fala da tristeza que causou a outra carta, mas que ele não estava assim preocupado com isso, porque essa tristeza ela se transformou em coisas boas. E uma das coisas boas que a carta causou, que era uma carta bem ríspida, uma carta bem rigorosa, que ele escreveu para eles, ele diz que isso fez aflorar a solicitude. Ele diz aqui as últimas palavras do versículo 12, a vossa solicitude a nosso favor foi manifesta através do que aconteceu. Então, ele deu um chacoalhão neles, deu uma bronca, um puxão de orelha, né? E aí, então, ele diz que isso, na verdade, causou tristeza, mas depois, no final, causou uma coisa boa, porque ele viu que o que aflorou foi a solicitude, né? Existe uma maneira da gente fazer uma ilustração, tem uns estudos, dizem que foi Wesley que fez isso, não sei se é verdade, né? Mas que tinha ele colocou um copo de água em cima da mesa, né? E dando estudo lá para os jovens, né? E num determinado momento ele pegou e deu uma pancada em cima da mesa, o copo balançou, né? E a água transbordou, a água derramou. Então ele usou isso como ilustração, dizendo que quando nós somos abalados, quando acontece alguma coisa em nossas vidas, que nós somos abalados, o que vai transbordar é o que está no nosso coração. Então, assim como aquele copo transbordou água porque tinha água. Se tivesse café, ia transbordar café. O que tivesse ali de líquido, ele ia transbordar quando a mesa foi abalada. Então, é assim que nós somos. Jesus também disse, né, que aquilo que sai do nosso coração é que nós temos que nos preocupar, né? Porque o que nos contamina é aquilo que sai do nosso coração. Então, e também em algum outro lugar, a boca fala do que o coração está cheio. Acho que é Jesus mesmo que fala isso, né? Que a boca fala, nesse mesmo contexto, né? A boca fala do que o coração está cheio. Então, como transbordou ali dos coríntios a solicitude, então Paulo disse, então, eu posso confiar em vocês são fiéis, a ponto de eu poder confiar em vocês. Quando a gente
trabalha numa grande empresa, como a Silvia, trabalha no Banco do Brasil, eu também já trabalhei lá, trabalhamos assim, empresas grandes, né? Elas costumam fazer treinamento com as pessoas para que eles atendam bem os clientes. E uma das coisas que a gente aprende nesses treinamentos é mostrar, eu não uso essa palavra, mas seria isso, né? Mostrar solicitude para com o cliente. Ou seja, vamos supor que você está aqui no balcão trabalhando, né? Atendendo talvez outra pessoa, e chega um cliente, ele vai ter que esperar porque você está ocupado atendendo, mas se você olhar para o cliente e sinalizar que você já viu o cliente, que é para ele aguardar, ele vai ficar tranquilo, né? Agora, se você não olha para o cliente, se você pensa, eu estou ocupado aqui, estou atendendo esse, não vou tirar a atenção dele, e você fica ali, o cliente vai ficar nervoso. Isso é psicológico, né? O cliente vai ficar ali, vai ficar, né? Talvez ele vai te interromper, ou às vezes ele vai embora, ele vai ficar meio nervoso ali. Mas se você olhar para ele e sinalizar, né? Basta um olhar, aquele contato, né? De olhar, ele já vai ficar tranquilo, ele já vai se sentar, né? Vai ficar tranquilo. Então, uma das técnicas que a gente aprende aí nas grandes empresas. E isso é uma coisa cristã, né? É interessante como as empresas utilizam princípios cristãos. Porque se você sinaliza para uma pessoa que você está entendendo a aflição daquela pessoa, se você diz que vai orar pela pessoa, basta você ouvir essa pessoa, o que ela tem para dizer, né? Você já está ajudando aquela pessoa. E foi essa atitude que os coríntios demonstraram para com Tito. Tito era um jovem pastor, acho que ele não era pastor ainda, né? Ele estava na equipe de Paulo, ele era muito jovem, e Paulo enviava o Tito na frente. Então Paulo tinha uma grande equipe, e quando ele enviou Tito, jovem, inexperiente, ele ficou preocupado, né? Como que aqueles tubarões lá de Corinto, né, vão receber aqui o meu jovem Tito, né? E Paulo ficou muito preocupado, ele tinha aquele coração de pai. Mas quando Tito voltou com boas notícias, né, que foi bem recebido, ele ficou muito feliz. Então eles mostraram solicitude. Tiago, no capítulo 2 do seu livro, versículos 15 e 16, fala da importância de nós demonstrarmos uma preocupação legítima pelos irmãos. E isso a ponto de se transformar em ações efetivas, não só palavras, né? Porque quando a gente realmente se preocupa, a gente não fica só em palavras. Então ele diz em Tiago 2, 5 e 16, se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, mas você não dá o necessário para o corpo, né? Então, que proveito que tem isso, né? São só palavras vazias. Vá em paz, irmão, né? Se alimente, né? A gente costuma dizer, vai pela sombra, né? Mas isso são só palavras. Palavras são importantes, mas só palavras não sem a ação, né? Sem você realmente fazer alguma coisa, não tem proveito. É isso que o Tiago diz. Então Deus quer que nós nos mostremos solícitos. Inclusive, Deus quer que nós nos mostremos solícitos, preocupados com a sua própria vontade, com a vontade de Deus. Lá em Apocalipse, por exemplo, capítulo 3, versículo 17, ele dá uma repreensão ao mensageiro da igreja de Laodiceia, porque eles estavam lá, a igreja estava despreocupada. Eles dizem, né, segundo Apocalipse 3,17, eu sou rico e abastado, e eu não preciso de coisa alguma. Então Deus os repreendeu porque eles estavam despreocupados. Eles não estavam, como se dissesse para Deus, pode deixar Deus, pode deixar que eu me viro aqui, está tudo bem, eu tenho meu micro-ondas aqui, eu tenho meu carro, eu tenho minha moto, eu tenho minha casa, eu tenho ar-condicionado, está tudo bem, eu tenho um bom emprego, né? Saúde, né? Não precisa se preocupar comigo, Deus, vai se preocupar com aqueles que estão na rua, né? Assim, então não é isso, né? Deus não quer que sejamos assim, Ele quer que nós entendamos a nossa real situação, e é claro, depois ele diz, eu aconselho que você compre de mim
vestiduras brancas para te vestires, para que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas, e ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Então, tem que estar preocupado com a vontade de Deus. Será que nós somos assim? Para que nós nos mostremos pessoas fiéis, que não sejamos apenas uma torcida, né? Que quando o time ganha está tudo bem, quando o time perde a gente se recolhe, né? Mas que sejamos fiéis de verdade, cristãos fiéis. Nós precisamos nos mostrar solícitos para com as outras pessoas e para com Deus também, saber a vontade de Deus. Quando você acorda, você pergunta para Deus: Deus, o que o Senhor quer que eu faça hoje? Né? É a primeira coisa que você faz, né? Você, quando acorda, você já vai falar com Deus diretamente. Então, se você fizer isso, é porque você está se mostrando solícito para com Deus. A segunda maneira de mostrar fidelidade, de se mostrar fiel, é proporcionando conforto. Proporcionando conforto. Isso nós vemos aqui no versículo 13, porque no versículo 13, Paulo continua dizendo que eles se sentiram confortados e acima inclusive dessa consolação, muito mais eles se alegraram pelo contentamento de Tito. Então, quando Tito voltou de lá, o jovem Tito voltou de Corinto alegre, porque foi bem recebido, então eles ficaram mais alegres ainda. Eles viram que Tito foi confortado por eles e eles se sentiram confortados pelo tratamento que Tito recebeu deles. E então ele diz que o espírito de Tito foi recriado por todos vós. Então eles proporcionaram conforto, proporcionaram refrigério, proporcionaram um recreio, né, para o Tito. Tito se sentiu à vontade lá, ficou bem. Com certeza eles deram um lugar bom para ele dormir, uma comida boa para ele comer, né? Fizeram amizade, né? E fizeram ele se sentir à vontade no meio deles. Então, o Paulo, ele se mostra grato, né, para com os coríntios por isso. Então, isso é uma das razões pelas quais ele no final disse que eles eram confiáveis, que eles eram pessoas fiéis em que ele podia confiar. Existe aqui no Brasil, aliás no mundo, né, mas aqui no Brasil até é mais recente, né, uma prática das empresas que se chama recall, ou recall, né, se fosse falar em português, né, na pronúncia do português, né, mas é recall, né, que seria chamar de volta, né, essa tradução dessa palavra literalmente seria chamar de volta. Quando tem um produto que é defeituoso, né, as empresas lançam aí o produto no mercado, depois descobrem que tem algum defeito, então elas chamam de volta para que possa fazer ali consertar, trocar aquela peça, fazer alguns ajustes. Isso é especialmente importante quando se trata de um veículo, né, um carro ou uma moto, porque qualquer falha, né, em qualquer peça ali pode causar aí um acidente que pode ser fatal. Então as empresas fazem isso por quê? Porque, primeiro porque tem que cumprir a lei, né? Existe a lei que elas são obrigadas a fazer isso, mas também, às vezes, independente de haver lei sobre isso, a empresa ela quer se mostrar confiável, não é verdade? A empresa ela tem um nome para zelar, né? Então existem grandes empresas, grandes fabricantes de veículos que querem zelar pelo seu nome. Então elas fazem isso, às vezes até antes que seja exigido por lei, porque elas querem que os clientes dela se sintam seguros, né? Então quando ela faz isso, é uma forma dela mostrar, dela dar conforto àqueles que adquiriram os seus produtos. E é claro que o que elas visam é o lucro no final, porque eles vão continuar comprando os seus produtos. Mas nós, como cristãos, temos que fazer coisas parecidas, né? Nós temos que agir de uma forma que as pessoas vão poder confiar em nós. Se nós, por exemplo, né, fizemos alguma coisa errada, falamos uma palavra que não deveríamos falar, se nós, qualquer
falha, né, que nós viemos a cometer, mesmo que seja pequena, nós devemos pedir perdão. É como se fosse um recall, não é? Eu estou fazendo um recall aqui, eu estou pedindo perdão para você, e às vezes nós exageramos um pouco, né? A pessoa fala, mas por que você está pedindo perdão? Não precisava, né? Mas para o cristão, especialmente, isso é muito importante. Eu lembro que quando tinha uma casa aqui no fundo, o pastor Valmir morava ali, ele era missionário ainda, e nos fundos da nossa propriedade aqui tem uma casa, que agora é uma clínica de repouso, mas ali morava uma família e tinham várias árvores frutíferas. Como ali o terreno é mais baixo do que o nosso, então a árvore, a copa das árvores deles chegava no nosso muro ali, né? Então pelo nosso muro a gente poderia apanhar as frutas, né? Bem do alto, nós éramos privilegiados. E eles tinham um pé de abacate, tinha acho que um pé tinha outras frutas lá, não lembro qual que era, mas especialmente tinha um pé de abacate, que tinha uns abacates muito gostosos, né? E os abacates passavam para o lado de cá do muro, né? Então era facinho, só a gente pegar com a mão assim, né? Mas eu lembro que o pastor Valmir, ele falou para mim, nós temos que pedir permissão para o vizinho ali, para pegar as frutas da árvore dele. Eu falei, mas pedir permissão para quê? Porque tá no nosso quintal, né? Está aqui, é só estender a mão e pegar, porque a gente precisa pedir permissão. Ele falou, não, mas não é justo, porque o pé, né, eles que plantaram, né, o pé deles. Ele falou, você está certo, realmente não precisa, mas vamos lá e vamos pedir permissão, porque é uma maneira da gente mostrar, né, que a gente está, que a gente considera, né. E isso, então, são coisas assim que fazem a diferença, às vezes, no cristão. Tudo que nós possamos fazer para que a outra pessoa se sinta confortável, que a outra pessoa se sinta à vontade. Deus, Ele é fiel para conosco, né? Ele quer que nós sejamos fiéis, mas Ele, em primeiro lugar, Ele é fiel para conosco. É como tem um versículo que diz, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E também nós poderíamos dizer, nós somos fiéis porque Ele se tornou fiel a nós primeiro, né? Tudo que nós possamos fazer de bom vem de Deus, né? Não é nada nosso. Então a fidelidade nós aprendemos com Deus. Deus é fiel e Ele quer que nós confiemos nele. Por exemplo, lá em Salmo capítulo 23, de 1 a 3, Davi fala, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Deus, Ele é assim. E Davi retrata muito bem isso, né? Que estando com Deus, ele está tranquilo. Mesmo que ele tenha que andar pelo vale da sombra da morte, ele não iria temer. Porque Deus prepara uma mesa para ele, um banquete, na frente dos seus adversários. O cálice dele transborda. E é assim, Deus é assim para conosco. Se você for parar para pensar, tudo que Deus já fez na sua vida, tudo que Deus está fazendo na sua vida, está certo que nós queríamos mais, né? Nós queremos mais, é como a gente canta aquela música, né? Nós só temos gotas, nós queremos chuvas de bênçãos, né? Mas são gotas benditas, né? Tudo que nós temos. Se são gotas, imagina quando a gente estiver no céu, né? Sem limitações. Mas é assim, se você está aflito com alguma coisa, busque a Deus, Ele está bem do seu lado, Ele está perto de você, basta você orar, falar com Ele. E então Deus é fiel, se você o busca, Ele vai se deixar achar por você. É isso que Ele diz lá em Isaías, acho que é capítulo 55 por aí, né? É aquele que me busca, eu vou me revelar a Ele, vou deixar que Ele me ache, né? Então, assim como Deus é fiel para conosco e Ele nos dá refrigério, nós também podemos dar refrigério para Deus. Sabia disso? Você sabia que Deus se entristece quando nós pecamos? O Espírito Santo, ele se entristece quando nós pecamos. O Espírito dele habita em nós e quando nós pecamos, ele se entristece. Isso significa que se nós agirmos bem, ele vai se alegrar.
então quando ele se alegra, quando nós o obedecemos, nós estamos proporcionando conforto. É assim como um pai que corrige o filho, como diz lá em Provérbios, capítulo 29, versículo 17. Corrige o teu filho, e ele te dará descanso, dará delícias à tua alma. Então, se você corrigir o teu filho, ele vai te dar descanso, ele vai dar refrigério à tua alma. Se você não corrigir o seu filho, vai ser o contrário, né? Você vai viver aflito, né? O filho vai se tornar rebelde, e às vezes você não sabe por quê, mas é porque você não o corrigiu, quando era para ser corrigido. E Deus, Ele é assim para conosco, Ele nos corrige, Ele nos trata como filhos, né? Nos açoitando, nos direcionando, e quando nós obedecemos a Deus, nós estamos proporcionando a Deus refrigério, estamos proporcionando conforto. Então, uma das maneiras de você se mostrar fiel é proporcionando conforto. E a terceira maneira de se mostrar fiel, que nós encontramos aqui, está nos versículos 14 a 16, que é prestando obediência. Uma das maneiras de se mostrar fiel é prestando obediência. Nada mais óbvio do que isso, né? Porque no final o que importa é que você obedeça, né? Você pode ter palavras suaves, você pode até se mostrar solícito, você pode até fingir que é solícito, né? Mas a obediência mesmo é o que vai, no final, pegar, né? O que vai revelar. Então aqui, do 14 ao 16, Paulo fala que se gloriou dos coríntios para o Tito, né? Falou, Tito, vai lá, porque eles são 10, eles são 100%, eles são legais, né? Você vai sentir bem no meio deles, né? Mas aí quando o Tito foi, o Paulo ficou meio preocupado, né? Será que eles vão recebê-lo bem, né? E quando eles receberam bem, então Paulo ficou aliviado, né? Falou, realmente eles são daquele jeito que eu pensava, né? Então aqui, ele diz, olha, eu não fiquei envergonhado, porque vocês de fato fizeram aquilo que eu esperava, aquilo de que eu me gabei de vocês, né? Então, ele continua dizendo, né? Em tudo, então, nós falamos a verdade. E a nossa exaltação na presença de Tito se verificou verdadeira. E o seu entranhável afeto, né, o afeto deles para com Tito e para com os apóstolos, se tornou ainda maior, né? Lembrando da obediência deles, né? A obediência dos coríntios. Então lembra que lá tinha um problema muito sério de pecado, eles tinham que tratar isso, e eles trataram da forma devida, obedecendo aí o que Paulo tinha dito naquela carta, né? Seguindo ali as orientações que Paulo disse, então eles foram obedientes. No final do versículo 15, ele diz aqui que recebesses com temor e tremor, né? A obediência de todos vós, de como o recebesses com temor e tremor. Eles receberam o Tito, o jovem Tito, enviado de Paulo, com temor e tremor. Então, em obediência, e aí então que ele diz no versículo 16, que eu me alegro porque em tudo posso confiar em vós. Então, nós podemos mostrar solicitude, podemos mostrar conforto, né, gerar conforto, mas o que pega no final, né, é a obediência. A obediência ela deve ser consumada. Nós devemos realmente obedecer e não só falar que obedecemos. Em Mateus capítulo 21, versículos 28 a 31, Jesus conta uma parábola, e nessa parábola ele fala da importância da obediência efetiva, e não só de palavras, da obediência. Ele diz lá em Mateus 21, 28, e que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse, filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu, sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas ele respondeu, eu não quero não. Hoje eu estou cansado, né? Dormi tarde, hoje eu não vou não, pai. Mas depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? É claro que foi o segundo, né? O segundo que disse que não ia, mas depois ele se arrependeu e foi.
O primeiro falou, pode contar comigo, mas depois acabou não indo. Então, quem obedeceu de fato? É o que foi, né? O que realizou o que o pai queria. Então, a obediência é importante. É o que realmente vai mostrar que nós somos fiéis e que Deus pode confiar em nós. E que as outras pessoas podem confiar em nós. Tem um exemplo na Bíblia também do rei Saul. O rei Saul, ele era um homem interessante. Ele era alto, ele era bonito, ele era forte, ele era digno de um rei. Ele foi o primeiro rei de Israel. Quando as pessoas viram Saul, falaram, é esse o nosso rei, tem que ser esse mesmo. Deus escolheu certinho, né? E ele diz que ele, no meio da multidão, ele se destacava do ombro para cima, quer dizer que do ombro para cima ele era mais alto do que todos, né? Ele era um homem realmente belo, forte, né? Educado, né? Ele era um homem que realmente tinha tudo para ser um rei, mas só que ele tinha um defeito muito grande, né? A obediência dele era falha, né? E quando ele foi testado, quando Deus disse para ele fazer as coisas, por exemplo, nós vemos lá em 1 Samuel 15, 22, que ele não cumpriu, né, o que Deus tinha mandado ele fazer, né? Ele tinha que se comportar na batalha de uma determinada maneira, e ele não fez aquilo. Ele tinha que matar toda a população ali, que era era dos amalequitas, né, que era uma vingança que Deus tinha para com aquele povo, e aquele povo tinha que ser eliminado. Então Deus ordenou que eliminasse todo o povo e que eliminasse tudo. Não, porque as guerras, como aconteciam antigamente, eles iam lá, destruíam tudo, matavam todo mundo, e eles pegavam as coisas para eles, né? Tudo que eles tinham de bom lá, roupas, ouro, joias e comida, animais, até pessoas eles traziam como escravos, né? Isso era a vida deles. Para a gente é muito estranho falar sobre isso, mas era assim que era a vida deles. Então Deus disse, olha, vai lá guerrear contra os amalequitas, e os amalequitas eles foram muito cruéis para com o povo de Israel quando eles saíram do Egito. Eles atacaram o povo de Israel que estava indefeso, e a intenção deles era destruir totalmente. É mais ou menos como o Hamas quer fazer com Israel hoje em dia. Então ele falou, vai lá e destrói tudo e não pega nada para vocês, porque isso é uma maldição contra eles. Tudo bem, Saul foi lá com seu exército, né? Executou o que Deus mandou, mas só que executou em parte. Ele poupou o rei. Ele matou todo mundo lá, mas poupou o rei que se chamava Agag, e trouxe o rei. E também ele não destruiu todo o gado, ele destruiu só o que era feinho, magrinho, né? Mas o que era gordinho, o que era bonitinho, ele trouxe. E aí chegou lá, né? O Samuel foi falar com ele, Samuel que era o líder espiritual, e Samuel falou, olha, Deus está repreendendo você porque você não cumpriu o que Deus mandou. E Saul falou, mas como eu não cumpri? Eu cumpri sim, eu fui lá, matei todo mundo, destruí tudo, né? Eu só trouxe aqui o rei, né? E trouxe esse gado aqui, que era o melhor, porque nós vamos sacrificar ao Senhor, né? Nós vamos sacrificar eles aqui ao Senhor. Você sabe que os sacrifícios, eles faziam churrasco, né? Na verdade. A maior parte, né, dos sacrifícios, eles matavam o gado, né? Espalhava o sangue ali, queimava a gordura, né? Mas a parte boa eles comiam, e era legítimo, é isso, assim mesmo que era para fazer. Fora os holocaustos, né? O holocausto é quando todo o animal era queimado. Então ele falou, nós trouxemos aqui para fazer sacrifício ao Senhor. Mas aí Deus disse para ele, através de Samuel, que em 1 Samuel 15, 22, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Então,
era para fazer do jeito que Deus mandou, não era para fazer, né, do seu jeito. Então Saul não foi um bom exemplo de obediência. Para que nós sejamos chamados fiéis, nós precisamos ser obedientes até nas pequenas coisas. Quais são os mandamentos de Deus? Jesus disse em João 15,14: Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Você quer ser amigo de Jesus? Então faz o que ele manda. Mas o que Jesus manda? Bom, ele disse para nós amarmos uns aos outros, assim como ele nos amou, né? Bom, só isso já é tarefa demais para nós, né? Mas nós sempre ficamos devendo, né? Paulo falou, você não pode ficar devendo nada para ninguém, a não ser o amor com que vocês amam uns aos outros, porque isso vocês sempre vão estar devendo. Bom, tudo bem, né? Amar uns aos outros. Aí engloba tudo. Mas, às vezes tem algum detalhe, né? Alguma coisa, né? Que Deus vai falar diretamente com o nosso coração. Jesus vai falar direto com você, no seu coração, né? O que Ele quer que você faça. Então faça o que Ele quer que você faça. Se você tem certeza que é Ele que está mandando, que é Ele que está te dizendo, porque você viu na palavra, porque Ele te falou através da oração, você tem convicção que é Ele mesmo que está mandando, então faça. E aí você vai se tornar amigo dele. E vai se mostrar uma pessoa confiável. Uma pessoa em quem se pode confiar. Então, irmãos, baseando-se nisso, nessas considerações, você se considera um servo fiel? Entre esses 185 milhões de brasileiros que se declaram cristãos, você se considera, dentre eles, uma pessoa fiel? Uma pessoa em quem Deus pode confiar? Uma pessoa em quem outros possam confiar que você é realmente um cristão? Então, uma das maneiras de você demonstrar isso para as pessoas e até mesmo para Deus é demonstrando solicitude, mostrando que se preocupa com as outras pessoas, proporcionando conforto às pessoas, né? Tudo que você puder fazer para que a pessoa se sinta bem. E também, é claro, obedecendo aos mandamentos de Deus. Vale a pena sermos fiéis, porque quando nós estivermos diante de Deus, quando houver o julgamento final, Jesus conta aqui que ele fala de uma parábola, se referindo a esse tempo, em Mateus 25, de alguns servos que foram fiéis, e Deus disse para eles: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Se você quiser ouvir essas palavras de Deus, quando chegar lá no céu, quando estiver diante dele, diante do tribunal, então seja fiel. Amém? Que todos nós possamos ser considerados fiéis. Amém? Deus nos abençoe. Pedir para o Lael, por favor, nos dirigir para a gente terminar.